Estou cego há quase 30 anos. Quando eu era criança, morava com meus pais em uma bela casa de campo no topo de uma montanha no Tennessee. Não era uma casa grande, mas era um paraíso para uma criança pequena que adorava o ar livre. Passei todo o meu tempo nas colinas, assando sob o sol de verão. O topo da montanha era uma comunidade pequena e unida, e meus pais não hesitariam se eu saísse de casa ao amanhecer e não voltasse até depois de anoitecer. Eles sabiam que eu estava seguro e, francamente, provavelmente estavam felizes por ter alguma paz e sossego na casa. Meus dias de aventuras na infância chegaram ao fim repentinamente uma semana após meu aniversário de 11 anos. Naquela manhã, durante nosso cereal matinal, meu pai me disse que o circo havia chegado à cidade e, durante a noite, ergueu uma enorme tenda vermelha e amarela do lado de fora do campo de beisebol no vale abaixo. Minha boca estava aberta sobre meus cereais. Chattanooga era uma cidade de tamanho decente, mas fora o campo de beisebol, o aquário e o ar livre, não havia muito para uma criança fazer naquela época. Então, quando meu pai se ofereceu para levar a família ao circo naquele fim de semana, como parte da minha festa de aniversário, eu não podia acreditar. Certifiquei de que o abraço que dava ao meu pai todas as manhãs demorasse alguns segundos a mais naquele dia, antes de me aventurar na floresta no topo da montanha. Corri pela floresta, as pernas bambeando como pistões. Eu estava tão animado. O circo, que sorte eu tive de ter um pai tão bom. Finalmente cheguei ao meu destino, um pinheiro alto que ficava em um mirante que se projetava sobre o vale abaixo. Eu ia dar uma olhada naquela tenda de circo. Não me lembro de mais nada naquele dia. Ainda me pergunto se alguma vez tive um breve vislumbre daquela tenda. Pelo que me disseram, um galho quebrou e eu caí cerca de 35 pés no afloramento rochoso abaixo, deixando-me inconsciente. Quando não voltei para casa naquela noite, meus pais chamaram a polícia. Eventualmente, eles me encontraram quebrado e ensanguentado e ainda inconsciente. Alguns dias depois disso, acordei no hospital e, alguns momentos depois de acordar, percebi que estava cego. Eu bati minha cabeça naquele afloramento de rocha da maneira certa para soltar algo em meu cérebro e, assim como apertar um botão, perdi minha visão. Meu mundo, que antes era cheio de árvores verdes, terra marrom e céu azul, agora estava envolto em uma escuridão completa e absoluta. Os próximos anos foram difíceis, muito difíceis, mas como todas as coisas, você se acostuma. Você se adapta, aprende coisas novas, encontra novas paixões e segue a vida. Digo tudo isso para dizer que tenho 40 anos agora. Eu estive cego pela maior parte da minha vida. Cresci e me adaptei e, depois de vários anos, finalmente sinto que posso ser feliz com minha vida. Tenho um emprego, trabalho em uma escola para cegos, vários amigos e moro sozinho em uma casa que finalmente consegui comprar depois de anos economizando. Finalmente, sinto que estou de volta ao controle da minha vida. Eu sou um adulto completamente capaz. Ou eu me senti assim até essa semana. Tudo começou na segunda-feira. Tive um dia de merda na escola. As crianças eram idiotas, meu chefe era um idiota, o tempo estava péssimo. Apenas um dia ruim em geral. Todos nós temos. Assim que chegasse em casa naquele dia, iria pra cama e dormiria apenas para deixar esse dia para trás. E foi isso que comecei a fazer. Entrei, bebi um copo d'água e me arrastei pra cama. Mas não parecia certo. Algo estava errado. Eu fiquei lá por alguns minutos quando isso me atingiu. Minha cama estava quente quando me arrastei, apenas de um lado, como se alguém tivesse acabado de sair da cama momentos antes de eu entrar no quarto. Minha boca ficou seca e fiquei em silêncio por mais alguns minutos, ouvindo. Decidi que estava apenas imaginando coisas. Peguei outro copo d'água e fui dormir. No dia seguinte, depois do trabalho, cheguei em casa e me sentei no sofá para assistir TV. Sim, nós cegos às vezes fazemos isso. Alguns programas você realmente precisa de olhos, mas com recursos de acessibilidade modernos, as cenas são descritas para nós. É bem legal,
É como ter um robô lendo um roteiro para você. Meio estranho de se acostumar, mas é melhor do que ficar sentado em silêncio. Então, estou sentado lá, sem realmente ouvir a TV, mas distraído de qualquer coisa quando percebo que estou sentindo calor. Nada muito intenso, apenas um calor baixo e estável, vindo do meu lado direito. Levei 1 minuto para perceber que era o calor vindo de uma lâmpada na mesa ao meu lado. Eu não acendo as luzes da minha casa. Nunca. Por que eu deveria? Tenho lâmpadas e abajures parafusados em seus soquetes, mas nunca os uso. Meus amigos usam quando vêm em casa, mas é só isso. Eu não recebi ninguém em minha casa por provavelmente 1 mês naquele momento, e eu definitivamente teria notado o calor dessa lâmpada antes de agora, se ela tivesse acesa por tanto tempo. Eu sento nesse local próximo a ela quase todos os dias. Apaguei a lâmpada e coloquei-a atrás de mim. Eu não tinha uma explicação para isso, mas por que me preocupar, certo? Tá, eu sei. Além de cego, eu também sou um idiota. Ouvi outro episódio de investigação naval. Preparei o jantar no micro-ondas e decidi ir para a cama. Saí da cozinha, dei 4 passos pelo corredor como de costume, virei-me para atravessar a porta do meu quarto e quase quebrei meu nariz na porta do quarto. Foi quando eu fiquei um pouco assustado. Eu nunca fecho minhas portas. Sou cego pra caralho e moro sozinho. Não preciso do incômodo de tatear a maçaneta toda vez que entro ou saio de um cômodo. Alguém esteve na minha casa. Eu não vou mentir pra você, eu tava morrendo de medo. Não sinto tanto medo desde o dia em que acordei naquele hospital em Chattanooga, sabendo que toda a minha vida havia mudado. Tirei meu celular do bolso para ligar para o 911, mas minhas mãos tremiam de adrenalina e deixei-o cair. Ouvi o telefone ricochetear no carpete e atingir os rodapés da parede. Então, caí de 4 e comecei a tatear em busca dele. 5 segundos depois, eu ainda não havia encontrado meu telefone. Ele saltou mais longe? Juro que ouvi bater no rodapé bem aos meus pés. Lentamente, expandi minha busca, rastejando pelo corredor, os braços abertos à minha frente, tentando vasculhar o chão acarpetado, o máximo que pude. Nada. Lágrimas começaram a brotar em meus olhos. Eu sei, mas como eu disse, estava tendo uma semana ruim e estava com muito medo. Sentei-me por um momento, acalmei-me, equilibrei minha respiração e reiniciei minha busca. Eu só tinha alguns metros quadrados de espaço sobrando para procurar. Apenas o espaço em frente à porta da lavanderia e à porta do quarto de hóspedes. Não era um longo corredor. Eu me arrastei pelo corredor raspando meus braços no tapete quando a ponta de um dos meus dedos roçou um objeto sólido no meio do tapete. Finalmente, eu me arrastei mais alguns centímetros e deixei minha mão cair onde senti algo sólido. Não havia nada lá. Confuso, rastejei mais alguns centímetros e tentei novamente. Nada. Eu rastejei mais alguns centímetros e estendi minhas mãos novamente. Minha mão direita caiu sobre algo grande demais para ser um telefone. Eu gentilmente esfreguei minha mão em sua superfície. Parecia frio e seco, quase carnudo. Percebi o que era quando saiu debaixo da minha mão. Eu tinha agarrado o pé de alguém. Eu gritei e me joguei para trás, lutando para ficar de pé. Minhas pernas viraram geleia. Caí no chão e escutei. Pernas puxadas para o meu peito, prontas para chutar a qualquer ruído dentro da distância de ataque. Não tenho certeza de quanto tempo fiquei no chão. Parecia uma eternidade. Depois de um tempo, lentamente me levantei. Fiquei parado e escutei o ar. Eu não conseguia ouvir nada além do vento soprando entre as árvores no quintal e o zumbido do meu ar-condicionado, mas eu podia sentir alguém olhando para mim. Eu sabia que a menos de 4 metros de mim, alguém estava parado na porta do meu quarto de hóspedes, descalço e segurando meu telefone. Minha mente conjurou uma cabeleira desgrenhada, roupas rasgadas e mãos sujas enroladas no cabo de uma faca de açougueiro. Lentamente, recuei, tateando a parede com a mão, procurando a porta do meu quarto para poder me colocar dentro de casa e planejar minha fuga.
O ar tinha um gosto elétrico e a casa silenciosa continha uma enorme tensão que parecia prestes a explodir. A qualquer momento, passos se lançariam em minha direção, vindos do corredor, e eu sentiria uma faca afundar profundamente em meu peito ou pescoço ou olhos inúteis. Minha respiração estava ficando pesada novamente. Era minha respiração? Minha mente estava correndo pelos resultados possíveis e os ouvidos estavam se esforçando para captar qualquer coisa no silêncio. Finalmente, minha mão roçou o batente da porta do meu quarto. Minha mão envolveu a maçaneta para me firmar e usei o próximo quarto de segundo para formular um plano em minha cabeça. Vire 180 graus, dê 4 passos, vire à esquerda, dê 5 passos. A porta deve estar lá. Saia de casa, ficar no meio da rua e gritar até que um vizinho ou um transeunte pare para me ajudar. Plano sólido. Quando eu estava prestes a me virar para colocar meu plano em ação, senti a maçaneta do meu quarto girar sob minha mão e se afastar de mim, abrindo a porta. Senti um hálito quente e fedorento em meu rosto e corri. Gire 180 graus, dê 4 passos, vire à esquerda, dê 5 passos. Corri para a bancada da cozinha. Eu estava em pânico. Meus passos eram mais longos quando eu corria. Pena que eu nunca tinha corrido pela minha casa antes para saber como seria isso. Estendi a minha mão para a bancada e agarrei meu bloco de facas e puxei a primeira faca que pude encontrar. Eu coloquei minhas costas no balcão da cozinha e balancei a faca descontroladamente na minha frente. Eu me arrastei ao redor do balcão da cozinha, tateando em direção à porta quando senti um dedo cutucar minha testa e uma risada abafada, enquanto eu cortava o ar descontroladamente ao meu redor, avançando cada vez mais perto da porta. Encontrei a maçaneta e puxei a porta. Estava trancado. Porra, eu tinha esquecido disso. Não foi um problema, mas atrasou minha saída em mais 2 segundos. Apenas o tempo suficiente para ouvir uma faca deslizar para fora do bloco de facas no balcão da cozinha. Eu explodi para fora de casa e corri para a rua gritando. Não consigo me lembrar se estava gritando por socorro ou se estava apenas gritando, mas não demorou nem um minuto para que uma voz de mulher me chamasse. Querido, tá tudo bem, larga a faca. Tudo bem, eu posso te ajudar. A mulher parecia ter acabado de fumar cerca de 3 maços de Marlboro, ou sua garganta estava cheia de cascalho. Tá tudo bem, ela murmurou. Baixei a faca e ouvi a mulher se aproximar. Estou cego há quase 30 anos. Eu sei como as coisas soam. Posso dizer que tipos de carro estão na estrada pelo som de seus pneus. Posso captar e isolar sons específicos em uma sala barulhenta. Eu sei o som quando as pessoas andam com sapatos, sandálias, botas ou pés descalços. Essa mulher, caminhando em minha direção, estava descalça. Comecei a gritar novamente, cortando a faca descontroladamente em todas as direções, e ouvi a mulher correr de volta para minha casa. No final, um dos meus vizinhos chamou a polícia. Não porque alguém invadiu a minha casa, mas porque havia um psicopata total gritando e brandindo uma faca descontroladamente na rua. Eu não o culpo. De qualquer forma, isso trouxe a polícia aqui. Encontraram 2 pessoas na minha casa. Eles estavam morando no quarto de hóspedes. Eu provavelmente os teria encontrado lá se eu tivesse ido até lá alguma vez. A polícia disse que eles provavelmente estavam lá há cerca de 2 semanas. 2 viciados em metanfetamina, procurando um lugar para se agachar e pensaram que poderiam simplesmente morar na casa de um cego e, desde que ficassem quietos, não teriam problemas. Acho que eles apenas imaginaram que eu pensaria que minha casa era assombrada ou algo assim. Fico doente sabendo que essas pessoas estiveram lá por tanto tempo, me observando de cantos escuros e deitadas na minha cama. Eu provavelmente passei direto por eles algumas vezes, ou cozinhei meu jantar enquanto eles sentavam no meu sofá e me observavam. Antes de terminar essa gravação, há mais uma coisa com a qual eu ainda estou um pouco preocupado. Estou sentado aqui no meu quarto, falando sobre isso e, juro por Deus, nos intervalos quando paro para pensar, aqueles pequenos bolsões de tempo em que minha casa volta àquele silêncio mortal. De algumas noites atrás, juro, eu posso ouvir alguém respirando na sala comigo. Acho que a polícia pode ter perdido um. Ainda acho que não estou sozinho nessa casa.